Oi, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que eu não sei o horário que vocês irão assistir esse vídeo. Meus amigos, eu agora há pouco, quase de madrugada, eu estava assistindo aquele programa no SBT chamado Poder em Foco. Aí tem duas jornalistas que estavam participando, uma é a Rosiane Kennedy, eu até já conheci o trabalho dela anteriormente. Ela faz umas perguntas até capciosas e tudo assim, mas eu acho até ela uma boa jornalista. Agora apareceu uma jornalista lá, eu até anotei o nome dela aqui, é Débora Bergamasco, diz que é uma jornalista também do SBT. Olha, eu achei aquela moça na entrevista, elas estavam entrevistando o ex-presidente Michel Temer. Eu achei aquela moça uma militante, ela não é jornalista. Ela estava ali fazendo entrevistas, né, insistindo em perguntas capciosas de impeachment do presidente. Por mais de uma vez ela insistindo na pergunta. Depois, mais tarde, o Temer até tipo deu assim uma cortada nela. Ela voltou a falar nisso, falando em crime de responsabilidade. Ela queria, porque queria colher elementos para fazer alguma militância para depois atacar o presidente. Eu sou partidária, tá? Eu não estou aqui para defender A, B ou C, mas ela estava ali fazendo militância política. A Rosiane, até que Rosiane Kennedy, até que ela conduziu a entrevista bem. Quando fizeram a pergunta, né, falaram que o presidente Lula já está em campanha política, o ex-presidente Lula já está em campanha política, né? E se tudo der certo é capaz dele concorrer em 2022. Ela também deu a entender que o presidente Bolsonaro também tem o interesse de concorrer. Aí o Temer, querendo fazer aquela linha fina, ele ficou fazendo linha fina, fazendo vaselina ali, né? E teve muitas perguntas ali que ele fugiu das perguntas e enrolou para não responder com relação ao STF, principalmente. Aí ele disse que até lá muitas coisas vão acontecer e podem surgir até outros candidatos, né? Ele falando, ele deu uma entonação, né? É como assim, eu, por exemplo, mesmo, se me quiserem, eu estou disponível, né? Porque você vê, o afilhado dele, né, o senhor Alexandre de Moraes, com todo respeito ao ministro Alexandre de Moraes e aos ministros do STF, retirou os processos da mão do juiz Bretas, que é um juiz maravilhoso, e mandou para a Justiça Federal de Brasília, né? E quem nomeou o senhor Alexandre de Moraes para o STF foi o presidente Temer. Eu não estou dizendo com isso que o senhor Alexandre de Moraes, ele privilegiou o presidente Temer, longe de mim, sendo que o senhor Alexandre de Moraes, ele tem tomado umas decisões polêmicas. Você vê ele sempre, o alvo dele são pessoas de direita, conservadores e os apoiadores do presidente da República. Você vê o caso aí do deputado Daniel Silveira, né? Então o Temer ficou em cima do muro com relação ao STF, quando foi chamado para responder sobre ativismo judicial, enrolou, enrolou e não respondeu. Quando falaram sobre a prisão dele, ele disse que não foi preso, ele foi sequestrado, né? Foi sequestrado, disse que deu a entender que foi uma prisão ilegal de um procurador. Ele falou, não, um procurador não, chefe dos procuradores, né? É mais um dos que se sente injustiçados pelas operações da Polícia Federal, do Ministério Público. Eles sempre alegam isso, né? Mas ele fugiu da pergunta do ativismo judicial. Lógico que também ele não vai atacar o STF, né? Ele nomeou o Alexandre de Moraes para a vaga. Ele fica fazendo aquela linha fina, por quê? Porque ele estava todo enrolado até um dia desse, e quem salvou ele lá dos processos foi o STF. Então elogiou o judiciário, disse que o judiciário é um poder inerte, se estão acontecendo certas decisões é porque as pessoas estão indo lá provocar o judiciário, né?
sempre provocando o judiciário, e elogiou o trabalho do judiciário, disse que ele está processando o juiz Lei Batista, porque não importa dizer quanto que é a indenização, mas ele está processando porque ele não é inocente, ele não fez nada disso, e ele foi ali, né, se promover, foi ali figurar, assim, marcar presença nas próximas eleições e foi dar umas alfinetadas também no presidente Bolsonaro, né? Não deu assim tantas alfinetadas diretamente, elogiou o general Mourão, porque essa jornalista que eu achei militante falou assim: o senhor sabe que o general Mourão e o presidente têm uma relação muito conturbada. Não é o caso igual o senhor, que o senhor falou que era uma figura decorativa. Aí o Temer elogiou o Mourão, falou que ele tem umas falas, se coloca muito bem, mas não é o caso dele não, que no caso ele era figurativo mesmo. O general Mourão, ele fala, ele dá opiniões, ele atua, ele trabalha junto com o presidente, né? Então, não era o caso do Temer com a Dilma. Então ele foi ali, né, fazer uma autopromoção, ficou elogiando o judiciário, quando foi perguntado sobre ativismo judicial, ele negou ter ativismo judicial, né? Sempre ficando em cima do muro, elogiando ali os amigos dele do STF. E quando foi falado sobre a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Segurança Nacional ela passará a não valer, mas terá mecanismos para garantir o Estado democrático de direito com relação não com relação às autoridades, mas também com relação às pessoas. Sabe o que ele quis dizer sobre essa lei de abuso de autoridade, né? Que ela é muito ruim, a da época dos militares era bem melhor, né? Essa daí protege mais os criminosos. E essas leis que estão sendo instauradas aí, lei de censura, lei da mordaça, que o pessoal fala, né? Porque o Temer, esse pessoal também de partido de esquerda, Ciro, Lula, essas pessoas são tudo a favor de censura, de mordaça, de controle social. E o presidente Bolsonaro, eu não estou elogiando ele não, eu sou a partidária, mas ele fala uma frase muito interessante: a liberdade vale mais do que a vida. Eu concordo plenamente com ele. Para mim, ele só foi lá se promover, meteu o malho no presidente. Quando foi perguntado sobre ativismo judicial, ele soltou fora, e ele criticou a atuação do presidente com os governadores do estado, sendo que ele não falou a verdade, que foram os amigos dele que franquearam os deputados e os prefeitos de fazerem o que quiseram no Brasil. Ele disse que o presidente deveria ter concentrado os esforços junto com os governadores. Não foi possível, querido, porque os seus amigos da Suprema Corte, com todo o respeito aos ministros da Suprema Corte, eles é que atrapalharam toda a logística com as decisões deles, dizendo que os prefeitos e os governadores é que decidiriam, e atrapalharam muito o trabalho do presidente da República e do Brasil. Mas o presidente está conseguindo fazer muitas coisas boas pelo Brasil, embora tenha muitos elementos tentando atrapalhar, tá? Esse foi meu recado de hoje.